com o pessoal que não conseguiu conectar hoje. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho das funcionalidades de IA do Boards. Eu tenho alguns slides que eu vou apresentar, só para a gente introduzir um pouco essa parte do que a gente focou em desenvolver, quais são as funcionalidades que estão fazendo bastante efeito, não só para o mercado, né, global, mas aqui na América Latina eu tenho notado que a grande maioria dos clientes já estão utilizando, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, inicialmente, as soluções aí, a gente criou até um gráfico aqui, uma mandala com os seis módulos de inteligência artificial que a gente entendeu junto com a equipe de produtos, o que faria sentido, o que vai agregar valor, conversando com os clientes também em todo o mundo, né, que a gente tem, são mais de 26 mil clientes no mundo inteiro, aproximadamente 26 mil clientes, né, no mundo inteiro. E aí a gente criou algumas automações usando IA para facilitar não somente o trabalho da governança corporativa, mas também na tomada de decisão dos conselheiros, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente, a gente tem o... Vou até pegar aqui minha canetinha, que eu gosto de pegar a caneta aqui Aqui, ó. Então, primeiramente falar do Smart Book Builder. Então, a gente tem agora uma solução que ela acaba de ser lançada, ela ainda está, na verdade, em fase de teste, mas ela ajuda na criação do livro, ela automatiza a criação de um livro, de uma apresentação. Você só coloca lá, são três passos, você coloca o seu template da apresentação que você quer em PowerPoint, a IA vai conseguir ler o modelo que você usa, os documentos, Word, Excel, PowerPoint, o que deve ser apresentado dentro desse documento, desse material que você quer criar. E o terceiro passo, você escreve rapidamente para a IA o que ela deve fazer, qual que é a ordem que ela deve criar, quais informações ela deve colocar, se coloca gráfico, se não põe gráfico, você determina isso numa linha de comando e ela vai finalizar o documento para você de maneira mais rápida, né? Bem simples. E depois eu vou mostrar um slide como que funciona isso, tá? A parte do Smart Legal Scanner, a gente tem uma IA que ela vai ler a documentação do livro e ela faz uma revisão com base em palavras de risco. Ela vai fazer um pouco aí do trabalho aí de leitura de nomenclaturas voltadas a alguma normativa, alguma palavra que pode gerar algum risco pro conselheiro. Então ele vai gerar ali um resumo para que ele tome alguns cuidados do que eles vão discutir em relação a alguma lei, alguma norma. É bem legal, vou mostrar também daqui a pouquinho. O summary, né, o Smart Book Summary, então o resumo do livro, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o summary para fazer o Smart Legal Scanner, tá? Então, o summary nada mais é que o resumo do livro, um resumo simples do livro, para compartilhar lá com os conselheiros, ou com, às vezes, alguém que vai participar da reunião como ouvinte, ele pode receber vocês podem compartilhar, né, esse resumo. Aí tem um resumo mais detalhado também, tudo com referência aos documentos, às páginas que você adiciona no livro, e ele vai. E agora a gente tem uma opção que a gente consegue editar, tá? A gente consegue, inclusive, adicionar novas informações dentro desse resumo, se necessário, tá? A gente tem o Smart Prep, esse é bem legal também. Os três aqui eles estão juntos, tá? Todos ficam na mesma parte do resumo do livro ali. Eu vou mostrar onde aparece isso. O Smart Prep, ele ajuda também, lendo o resumo do livro, a analisar, ele vai fazer uma parte analítica, uma curadoria ali das informações de todos os documentos do livro, e ele vai recomendar 4 tópicos que eles devem discutir para aquele tema, para que tenham um pouco mais de detalhes em relação ao assunto que vai ser deliberado na reunião, e 4 perguntas que eles podem fazer na reunião, que a IA recomenda fazer na reunião, para ajudar também na tomada de decisão. Então é bem legal, ele faz um pouco do trabalho do conselheiro, né? Tudo isso, eu estou dizendo aqui que está disponível, mas quem determina que vai ativar ou desativar isso é o secretário de governança, tá? É o administrador do produto que escolhe se usa isso, se ativa, se não ativa, se alguém, na verdade, da reunião não deveria ter esse tipo de acesso.
dá para você configurar isso também, tá? A gente tem também os Smart Minutes, então as minutas, né, as atas da reunião, elas agora podem ser automatizadas pela inteligência artificial. Aí tem algumas maneiras de automatizar. Usando o próprio livro, o resumo do livro, ele pode criar já uma introdução sobre cada pauta, cada item do que foi tratado na reunião. Ele já faz um resumo em formato de minuta já, tá? E também você pode escrever os textos, às vezes a reunião é muito. Tem muita gente falando, tem muitas coisas sendo tratadas naquela reunião. O secretário de governança, o responsável por criar a minuta, ele vai redigindo e às vezes fica numa ordem meio estranha, não está muito bem formatado. Você pode selecionar o texto e pedir para a IA ler aquele texto e já formatar para você no formato de minuta. Isso ajuda também. E agora a gente adicionou também a possibilidade é, de importar um documento de uma transcrição de uma reunião, seja do Teams, do Zoom, Webex, Google Meet, qualquer software de reunião, ele tem um arquivo .vtt de transcrição, a gente pode importar esse arquivo, a IA vai ler aquele arquivo e vai colocar já no formato da minuta tudo que foi deliberado, tudo que foi falado naquela reunião com base na gravação, no arquivo de transcrição, tá? Então, é basicamente esses itens aqui. Esse aqui, a gente tem também uma parte aqui, mas está em inglês nesse momento, a gente tem as questões de educação, cursos voltados para as melhores práticas de governança, mas nesse momento ele ainda está em inglês, então eu não vou entrar em muitos detalhes na parte, nessa fase número 6 aqui que eu estou mostrando, tá? Vamos passar aqui adiante. Então, a gente tem aqui, é importante a gente dizer que a IA, ela foi treinada, né, apenas para o seu uso, que é o uso de criação de resumo, de análise da informação, não sai do site de ninguém, a gente não compartilha essa informação na internet, tá? O conteúdo geral, ele é claramente rotulado, a gente tem uma configuração também determinada na IA para rotular isso, para não ultrapassar aqueles limites que foram determinados, tá? E sempre com a opção de adesão, importante dizer, vocês escolhem ou não utilizar, né, no momento que quiserem. Às vezes até para secretarias de governança eles usam, mas não compartilham com o conselheiro, com os usuários do sistema, também é possível só usar para a secretaria de governança. Depois eu posso compartilhar toda a parte técnica da IA, toda a questão de tecnologia, como que funciona toda essa parte de segurança. A gente tem um documento só para falar de segurança do produto, tá? Da parte de inteligência artificial. Eu posso compartilhar com quem tiver interesse também, tá? Então, vamos começar aqui falando do Smart Book Builder, né? A parte do construtor do livro inteligente. Essa é a telinha do construtor, como eu tinha comentado, são 3 fases aqui. A gente faz o upload do template, que eu quero que seja criada aquela apresentação. Eu adiciono os documentos, independente se é um Word, Excel, PowerPoint, imagem, gráfico, texto, eu coloco aqui independente da ordem também. E aqui embaixo eu vou finalizar descrevendo, fazendo a linha de comando na IA do que eu quero que a IA crie, como que ela deve criar, quais são as páginas, qual a ordem, quais os detalhes de cada documento que ela deve obter, se ela tem que resumir alguma coisa, se ela tem que traduzir alguma coisa, é bem interessante, ele faz vários comandos aqui, então é uma IA que ela uma funcionalidade da nossa IA que ela ainda está na fase inicial, então quem tiver interesse, inclusive, de fazer teste, de avaliar, a gente pode conversar em separado para testar esse módulo aqui, tá? Então ele é bem interessante e ele vai criar no final um documento em PowerPoint, uma apresentação baseada naquele template que você colocou com os documentos que você anexou, tá? Tudo bem? Então aqui a gente tem agora falando um pouquinho da parte dos riscos inteligentes, como eu mostrei ali na nossa mandala, é o número 2. Então, quando eu adiciono lá os documentos no meu livro, agora você vai ter essa opçãozinha aqui de AI Hub, né? Que é esse botão, para quem tiver a inteligência artificial habilitada, né? E aí eu tenho aqui, ó, como eu comentei, o resumo do livro, o Smart Prep, né? Os insights aqui de preparação, vai fazer aquele um pouquinho do trabalho do conselheiro, com perguntas e tópicos que devem ser discutidos, e aqui a parte do Legal Scanner. Então, eles estão todos no mesmo botão, dentro do mesmo módulo, né? E aqui eu tenho já toda a análise do documento,
dos documentos, do livro inteiro, baseado nesse viés de ter uma informação, né, uma análise jurídica, uma análise de risco, normativas, leis, o que ele entender que precisa ter algum detalhe maior, ele vai adicionar aqui no texto, e aí vocês podem ou não compartilhar. Como eu comentei aqui, ó, eu tenho esse botãozinho, mostrar para os diretores, né, mostrar para os usuários. Eu compartilho ou eu não compartilho? Vocês revisam a informação, podem ou não compartilhar. Inclusive, tem esse botãozinho aqui, pode até editar o texto se vocês quiserem. Tá? O documento colocado em português, ele vai fazer o resumo, ele vai fazer todo o Legal Scanner em português. Se tiver em espanhol, em inglês, e assim por diante, tá? Ele não faz nenhuma tradução nesse momento ainda. Tudo bem? Então, passar aqui. Aí agora a gente tem também uma questão bem interessante aqui que foi ajustada, passando um pouquinho das melhorias do produto, né? É, essa tela inicial aqui na página de usuário, a gente agora consegue visualizar de maneira bem clara. Eu, por exemplo, sendo usuário do sistema, sendo um conselheiro, tenho um questionário pendente de responder, eu tenho 4 aprovações aqui pendentes que eu ainda não aprovei, eu não assinei, 4 minutas que eu preciso revisar, que eu fui convidado para fazer a revisão. Aqui pode ser outras ações do sistema, ele também vai trazendo aqui se tem alguma outra pendência, tá? Então, ele facilita, ele está trazendo aqui um pouco mais de detalhe para ajudar aí o trabalho dos conselheiros. Então, você consegue rastrear as tarefas, economizar tempo e não perder mais o que é importante, né, baseado nesses alertas na página inicial do usuário, tá? Então, isso é bem legal também. Painel das ações dos membros do conselho, também é possível visualizar agora todas as ações, né, que o conselheiro tem pendente, ou que os usuários têm pendente, ele vai conseguir filtrar, então ele vai trazer aqui essa tabelinha, onde a gente consegue visualizar o que está completo, o que ainda está em andamento, está pendente. É possível agora, os usuários, vocês determinam, né, se eles podem enxergar esse tipo de informação ou não. Antigamente não podia, agora eles podem ter esse tipo de acesso se vocês permitirem, tá? Então, a construção do livro agora está um pouco mais flexível também. A gente consegue arrastar os documentos de um tópico para o outro, de uma tab para outra, né? Então, dá para arrastar e alterar as informações. A criação da agenda automática também, quando você altera a ordem do livro, ele já aparece um botãozinho, olha, tem que atualizar a agenda, porque você trocou a ordem, então trocou toda a estrutura do livro. Ele está bem simples e cada vez mais intuitivo, tá? Agora a gente tem também a gente mudou agora o nome de votação, né, para aprovação, né? Então, ele vai trazer, aqui está em inglês, mas ele vai trazer aqui em português como assinatura, como a votação, né? De votação para aprovação, por uma solicitação também da grande maioria dos clientes, a gente fez esse ajuste, tá? Então, agora é aprovação. Pode ser usado para assinatura, pode ser usado para uma aprovação, uma votação, ele vai seguir a função em si ela não foi alterada, tá? É só a terminologia ali para ter mais clareza, como a gente está apresentando no slide aqui. A gente teve algumas aprimorações aí também na interface do aplicativo pro iPhone, né? Do aplicativo para o celular. Então, para aprimoramento dos fluxos de votação e alteração de rótulos, sincronização de livros, né? Tá mais simplificada. Assistente de sincronização automática. Então, você vai ter agora um assistente para ajudar na sincronização dos documentos que não foram sincronizados ainda. Você pode conseguir, inclusive, agendar isso. Votação na página inicial do iPhone está aprimorado também. Então, teve alguns ajustes dentro do iOS. Para quem usa o celular, a gente também está sempre aprimorando para ter facilitar, né? Ter uma experiência de usuário cada vez mais intuitiva, mais simples, né? Então, isso é importante. Transferência de propriedade de grupo do Messenger. Então, agora o Messenger também foi atualizado. A gente tem acho que são 2 ou 3 slides só para falar do Diligent Messenger. Temos muitos clientes que ainda não usam, mas ele é bem interessante. É a mensageria interna, né? Ele é um software de mensageria para esse tipo de comunicação entre conselho, entre comitês, entre secretarias de governança. Então, em vez de mandar mensagem pelo WhatsApp, em vez de mandar mensagens
que às vezes são muito sensíveis via Teams, via mensagem de texto, você usaria o Messenger para fazer isso. Dá para criar grupos, agora dá para também fazer a transferência da propriedade do grupo para outras pessoas, tá? Tudo que está em verdinho aqui, ó, é um grupo criado, nesse exemplo aqui, né? Então, você pode criar os grupos ou usar os grupos padrão da plataforma, do seu comitê, do seu grupo de reunião, do pessoal do conselho, do pessoal da Secretaria de Governança. Você pode criar grupos específicos e dá para fazer a transferência agora da propriedade, tá? Conversa de grupo oculto no Messenger, também mais uma evolução aqui dentro do Messenger. Então, agora você pode ocultar as conversas relacionadas, né? Você pode visualizar os grupos ocultos e as conversas com uma lista filtrada. Você pode entrar ali no filtro e pesquisar isso. E mostrar as conversas enviando mensagens para uma conversa oculta, tá? Então, dá para ocultar agora as mensagens. Isso foi adicionado também. E mais uma funcionalidade dentro do Messenger. Então, a pesquisa agora ali por palavras, por termos do que foi discutido dentro do Dirigent Messenger foi aprimorada também, tá? Então, a gente está evoluindo cada vez mais, a gente está comentando muito com os clientes que é um produto que é uma funcionalidade específica que vai agregar um pouco mais de segurança para essa comunicação entre o conselho a Secretaria de Governança, entre todos os usuários do produto, né? E ele é um aplicativo para o celular também separado, tá? Ele também pode funcionar como se fosse um WhatsApp, só que ele é um aplicativo que está dentro da estrutura da Diligent, ele foi criado para isso, ele vai ter toda a parte de segurança, criptografia de dados, né? Autenticação, tudo padrão Diligent que vocês já estão acostumados, né? Então, isso garante aí a segurança das informações e do que está sendo discutido. Você pode adicionar esse botãozinho aqui, isso aqui é legal de falar. A gente pode ativar ou desativar a possibilidade de anexar documentos. Então, dá para customizar algumas coisas dentro do Messenger também, tá? Integração com o Google Drive, o Secure for Sharing, agora a gente está mudando o nome de Secure for Sharing para sala de dados, né? Data Room da Diligent. Agora você pode fazer integração também com o Google Drive, tá? Então, isso é bem legal. Ele tem integração com o Office 365 e agora com o Google Drive a gente consegue ver os documentos padrão Google, né? O Doc, o Excel, né? As planilhas do Google. É possível você importar e editar e também trabalhar dentro do Boards com esse tipo de documento, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Vocês podem me interromper, tá? Falar um pouquinho agora sobre as novidades pro segundo trimestre agora. Então, os resumos editáveis. Agora, como eu comentei desse Summarize Book, né, que eu falei do resumo do livro, você também agora pode editar. Muitos clientes estavam pedindo isso, antes não era possível nem copiar. Agora você pode copiar e pode editar o texto, adicionar novas linhas, ajustar o que a IA criou. É possível agora editar o texto do que foi criado na parte de resumo do livro, tá? Ordenação de livros personalizada para membros do conselho, então também é uma nova funcionalidade que pediram. A gente consegue reordenar os livros para que eles vejam o mais importante ou a reunião mais crítica para ele, em vez de ver a mais atual. Então, dá para reordenar, tá? Então, os administradores podem definir manualmente uma ordem personalizada dos livros, e aí eles vão visualizar essa nova ordem dentro da tela de usuário, tá? Gerar minuta diretamente do livro do conselho. Então, como eu comentei ali, o resumo do livro pode também já trazer uma introdução para dentro da sua minuta, com base no que foi processado dentro do livro, com base naquele resumo que foi criado e compartilhado com os conselheiros. Aqui eu tenho um exemplo, depois eu vou mostrar na tela funcionando em tempo real aqui para vocês verem como que vai sair isso, tá? Então, aqui ele já adicionou ó, os resumos do livro. Então, quando eu iniciar a minha minuta, eu quero usar IA, eu coloco ali, pode usar o resumo do livro, ele já vai criar a minha minuta com um template, trazendo esses textos lendo do resumo do livro e colocando num formato de minuta, tá? Isso é bem legal, facilita, ganha muito tempo.
Gerar a minuta com a transcrição da reunião. Então, eu sei que esse aqui é um tema muito polêmico, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Para você criar uma transcrição de uma reunião, você precisa gravar ela dentro do Teams, do Zoom, qualquer software de conferência, e a partir dali ele vai gerar a transcrição, um arquivo que é um arquivo texto, que você pode importar para dentro da sua minuta. A IA vai ler essa minuta, esse arquivo texto, e ele já vai determinar, já vai colocar isso tudo dentro do padrão da plataforma, dentro da minuta, com tudo que foi deliberado, quem falou o quê, como a reunião foi finalizada, foi iniciada, todos os detalhes do que foi tratado na reunião. É bem legal. Depois eu posso mostrar funcionando também. Vamos ver se vai dar tempo aqui. Então, esse aqui é um módulo que eu sei que é algo bastante polêmico, tem que ser discutido internamente se é possível gravar a reunião. A gente já tem alguns clientes na América Latina que gravam e que funciona, e eles usam isso para facilitar a criação da minuta. Depois eles corrigem, eles fazem os ajustes e aí mandam para assinatura, tá? Passar aqui, por enquanto, nenhuma pergunta, né? A sala de dados foi repaginada também, o SFS, então ele mudou um pouquinho o formato, ele está num formato mais parecido com o Dirigent One Platform, né? Então a gente mudou um pouquinho a interface do usuário, tá? É só para ajustar com os padrões aí da Dirigent, então é só um ajuste de experiência mesmo, para a experiência do usuário em si, né? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar nos slides. Agora acho que eu posso passar para a demonstração no produto. Então eu vou entrar aqui, a gente vai falar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver alguma funcionalidade das que eu falei aqui que seja mais importante e quiser que eu comece por ela, fique à vontade. A gente já começa falando sobre ela. Vou colocar aqui em português. E eu vou passar por essas funcionalidades que a gente comentou aqui agora no nosso webinar, aqui na nossa apresentação, tá? Então, primeiramente, a parte do resumo, como eu tinha comentado, né, eu estou dentro aqui da criação do livro, eu estou na tela do administrador, tá, do sistema. Eu tenho as três IAs aqui que fizeram análise para mim, baseado no resumo deste livro que eu já importei, tá, inclusive já está até publicado esse livro aqui. Então, eu vou entrar aqui no sumário executivo, aqui é o resumo que eu comentei. Então, ó, baseado nos documentos que eu importei, ele já pega cada tabzinha, né, cada tópico, cada pauta do que eu coloquei dentro do meu livro, ele adiciona o nome dela e o resumo do que está sendo apresentado. Esse aqui está em português, porque o documento está em português. Esse está em inglês, porque o documento está em inglês, tá? Por isso que ele saiu dessa maneira. Se tiver tudo em português, ele vai fazer tudo em português, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é bem legal, da composição acionária da Petrobras, que eu tenho um documento que ele é uma tabela com vários porcentagem, números, né, identificando a composição acionária da Petrobras. Ele consegue entender gráfico, ele consegue entender tabela, ele consegue entender imagens, e ele fez o resumo dessa composição acionária, que é um documento público, trazendo as informações aqui para mim, tá? Então, é bem interessante que ele vai fazer uma análise em poucas palavras daquilo que está sendo apresentado para compartilhar com o conselho, para compartilhar com quem que vocês acham que seja pertinente. Tá vendo que aqui tem um botãozinho, ó, exibir para membros do conselho, eu estou compartilhando com eles. Então eles podem, quem for participar da reunião, vai ter acesso exatamente a esse documento de resumo que eu estou apresentando aqui. Então aqui eu tenho um resumo simples, né, um resumo executivo, e aqui eu já tenho um resumo detalhado. Aí eu já tenho um pouco mais de informação, e para essas informações eu tenho as referências. Então, por exemplo, aqui, ó, esse texto aqui, ele criou a partir desse documento, que eu cliquei ali na referência. Espera que ele tem que trazer aqui, vou ver se... Clicar aqui de novo, ó. Algum problema aqui acho que no meu browser. Ele não está trazendo aqui. Deveria trazer, sempre acontece isso na hora da demonstração ao vivo, mas aqui quando a gente clica, ele vai direto para a página e indica onde é que está a referência desse texto que foi tratado aqui, tá? Então, esses links aqui
eles funcionam. Eu devo ver aqui, deve ter alguma coisa. Eu estou no ambiente demo, tá? Às vezes acontece algumas falhas assim, tá? Ó, isso aqui vai lá no documento, ó, pronto. Então, a partir desse documento aqui, ele gerou algumas análises, tá? Isso que eu encontrei na internet. Minha Siri está respondendo aqui, deixa eu colocar só no, pronto, no modo para não atrapalhar. Então, aqui a gente tem o resumo, como eu comentei. Aqui o botãozinho de fazer a cópia, o botãozinho de edição. Como eu comentei, é possível editar e adicionar novos textos aqui, tá? Então, a Secretaria de Governança pode revisar a informação e aí faz o ajuste, se necessário, ou simplesmente compartilha com os usuários. Tenho aqui também a parte dos insights, né? Os resumos. Aqui a gente tem esse módulo ele é bem legal porque, como eu tinha comentado, ele vai gerar ele vai analisar aquelas informações e vai gerar vai dar uma recomendação em relação aos tópicos que eles devem discutir e as perguntas que devem ser feitas para essa apresentação no momento da reunião. Para todos eles é a mesma coisa, tá? Então eu tenho 4 tópicos de discussão, 4 perguntas sugeridas. Todos eles vão seguir a mesma linha. Ele vai dar sempre 4 tópicos recomendados para discutir, 4 perguntas sugeridas que eles devem fazer no momento da reunião, tá? É um pouco do trabalho aí do conselheiro, ele vai fazer um pouco da parte analítica, né? E aqui eu tenho a parte do Legal Scanner, que a gente falou, né? Da análise de risco. Então, ele vai ler as informações, o que ele encontrar que tem algum trecho de risco, ele vai trazer aqui dentro da análise, tá? Então, ó, trecho relevante, implicação de risco, né? É bem legal. Isso aqui também agrega um pouco mais de valor para o conselheiro. Ele pode ter esse tipo de informação antes da reunião, para que ele tenha um pouco mais de atenção em determinados assuntos, tá? Então, aqui é bem interessante. Tudo bem? Voltando aqui agora, eu vou aproveitar, já vou abrir até essa minuta aqui deste livro. Vamos ver se a gente já tem um resumo aqui dentro. Ele vai abrir o livro aqui. Então, eu já tenho o resumo, já tinha criado o resumo, tá? Na hora que eu crio a minuta, a partir daquele documento, a partir do resumo do livro, ele vai trazer para a gente, olha, você quer criar um livro, uma minuta já com o resumo do livro? Sim, eu quero criar, e ele vai trazer para você as informações aqui. O arquivo de transcrição está aqui. Se eu quiser importar um conteúdo já de uma gravação da reunião, a reunião acabou, eu só quero agora adicionar algumas informações extras baseado nessa gravação, baseado nesse arquivo de transcrição, é simplesmente adicionar o arquivo aqui, ele aceita alguns formatos, o mais comum é o VTT, tá? Até 10 megabytes e até 10 horas de reunião, ele aceita. Ele vai ler isso e ele vai trazer as informações já do que foi, as ações que foram decididas, as decisões-chave que foram tomadas para cada uma das pautas, né, da reunião. Ele traz isso de maneira bem simples. Ó, isso aqui foi criado pela IA, ele avisa, né, foi criado pela IA. Então, ó, as ações, a TI vai apresentar um cronograma de aquisição de novos firewalls e as decisões chaves baseada no que foi discutido na reunião, baseado no arquivo de transcrição, tá? Então, isso é bem legal. A gente está recomendando, inclusive, alguns clientes testarem. É possível solicitar um prazo para fazer o teste das inteligências artificiais. Depois, qualquer coisa, conversa com o time aí do comercial, eles podem apoiar nessas questões, tá? Tudo bem? Então, eu vou voltar aqui. Basicamente, a gente falou de toda a parte de IA. A gente tem, deixa eu ver outra coisa. Ah, tá, vamos ver a tela do conselheiro agora. Como eu comentei, agora é a tela do usuário. Aqui dentro a gente tem aquela nova visualização, né? Que eu consigo ver as pendências logo no início. Eu, como usuário, como conselheiro da empresa, de maneira bem rápida, bem objetiva, eu tenho uma aprovação pendente de um documento, ou alguma assinatura, né? Eu tenho 3 minutos para revisar e eu tenho mais de 20 ações aqui para tomar dentro do sistema. Então, tudo que está vermelhinho ali, ele já sabe que ele tem que tomar alguma ação para completar aqui as tarefas dele, dentro do sistema, dentro do Dirigent Boards. Tá? Aqui eu tenho os livros.
Bom, de maneira geral, eu acho que é isso da parte de inteligência artificial, o mais importante para esse momento. É, aqui eu tenho, só para vocês verem, essa aqui é a tela do conselheiro visualizando, nesse caso eu tinha bloqueado para eles visualizando os resumos, tá? Deixa eu pegar um aqui que eu tenho as informações compartilhadas. Ó. Isso aqui está compartilhado. É muito parecido com a tela do administrador, só que essa aqui é a tela do usuário, onde ele vai conseguir visualizar os resumos feitos pela inteligência artificial, tá? O sumário executivo, os insights executivos, né? A parte lá que ele vai dar algumas orientações de como seguir a reunião, e o sinalizador de risco inteligente, que é a parte do legal, os três aqui embaixo. É só clicar no link e visualizar, ler as informações aqui, tá? Não sei, Léo, se tem algo mais que vocês querem discutir? Alguém tem alguma dúvida? Algo que eu não falei aqui? Ou algum ponto que não ficou claro que queiram comentar? Fica à vontade, tá? A Carla levantou a mão já. Ah, por Pode favor, falar, Carla. Carla. Fica à vontade. Você está no mudo, Carla? Eu não sei se ele ficou aqui. Deixa eu ver. Não Oi, tá. pessoal. Agora foi. Agora foi. Ah, boa tarde, Boa tarde. desculpa. Não Imagina. estava funcionando o meu microfone. Não, Já que tranquilo. talvez você tenha falado, mas se você já tiver falado, me perdi. Como é que a gente faz para ativar essas soluções de IA para os administradores? Ótima pergunta. Tem que falar com o comercial primeiro para eles ativarem. Ah, ok. É feito pela nossa parte. A gente tem que ativar para vocês. É um módulo que a gente ativa dentro da administração geral do sistema, que vocês não têm acesso, né? Aí vocês Sim. conseguem enxergar. Se vocês querem pedir um piloto, por exemplo, quero fazer um teste por 15 dias, por um mês, Uhum. aí tem uma documentação, tem umas questões aí comerciais que eles vão pedir para vocês assinarem para fazer o teste, e aí a gente habilita, aí vai começar a aparecer esses botões para vocês, tá? Ah, perfeito. Tá. Outro ponto, Jaques, é uma dúvida de uma colega que não pôde participar hoje. Uhum. Ela participou de um fórum da Diligent que aconteceu no dia 20 de maio, e falaram sobre algumas soluções de IA. Uma até era sobre as minutas, criação de minutas das atas, que você já esclareceu, e a Perfeito. outra era a IA no Help. Ah, e Uma solução de IA para o Help. Tem alguma previsão? Isso vai ser para fazer a implementado pesquisa aqui. também? A gente tem a IA para o Help no Diligent One Platform, né, dentro do módulo de risco, auditoria e compliance. Eu posso verificar no roadmap como é que está. Eu sei que a gente tem na outra plataforma, nessa do Borsa ainda não está. Eu vou ver com eles, deixa eu anotar aqui, eu vou ver com eles e eu te falo. Eu te Perfeito. dou um retorno, tá? Pode deixar. Obrigada, Jaques. Imagina que é isso. Eu acho que deve estar alguma coisa no roadmap ali, eu vejo e te dou um retorno. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Para quem quiser, inclusive, agendar uma demonstração mais em detalhe, eu entrar dentro aqui do sistema, mostrar o input de um livro, como que ele gera aquela inteligência, como a IA gera os documentos de resumo, seguir um fluxo para vocês verem como funciona, podem agendar com o Léo, com o time da Quality, a gente mostra para vocês, tá? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Aproveitando esses 5 minutinhos, a gente também consegue, dentro do Diligent Boards, compartilhar relatórios, né, que vem aí do módulo de risco, de auditoria, de compliance, né, vem lá do ACL. Vou pegar um pouquinho mais completo aqui, mas é possível fazer algumas integrações, tá? Essa aqui é de auditoria. Então, aqui também é possível, tanto na tela do administrador quanto na tela do conselheiro, né? Aí a Secretaria de Governança que determina quais relatórios eles podem enxergar, mas é possível criar esses tipos de relatórios lá do centro de atividades do Dirigente One, onde a gente consegue fazer análise de risco, auditoria, compliance, né, controles, né, integrações com outros sistemas, a gente consegue fazer via API também e trazer relatórios executivos como esse aqui, por exemplo, de auditoria. É possível trazer tudo isso em tempo real, tá? Aproveitando esses 15 minutinhos que a gente tem. Tudo bem?
É, acho que é isso então, pessoal. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, viu, Léo? Estou à disposição aí, qualquer coisa, se quiserem agendar uma demo específica para o negócio de vocês, para necessidade, eu estou aqui para a gente falar. Beleza, Jacques. Obrigado aí pela Imagina, obrigado a apresentação. vocês. Não sei se mais alguém tem mais algum ponto, alguma necessidade, não entendeu alguma coisa, o que já repasse. Só pode falar. Fique à vontade. Qualquer dúvida. Se surgir algo depois também, pode mandar um e-mail para a gente vai ajudando. Eu vou verificar essa questão da IA, do help ali com a IA para fazer a pesquisa e eu dou um retorno para vocês também, tá? Perfeito. Obrigada, gente. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia, foi um Carla, prazer. obrigado a todos aí que estiveram conosco. Qualquer dúvida em relação a como habilitar esse módulo no Dirigent Mod, vocês podem me procurar. Fiquem à vontade de me mandar por e-mail. A gente marca um bate-papo para eu explicar como é que funciona. Tá? Exato. Fiquem à vontade. E quem quiser fazer parte do piloto, tá? Acho que ainda é possível solicitar esse acesso aí para fazer um teste. A gente conversa aí, entra em contato com o time comercial que eles podem ajudar nisso. Combinado. Tá bom? Ok. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, Obrigado. pessoal. Obrigado, pessoal. Grande Obrigada, abraço. tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau. Obrigado.